Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Timó, professor de inglês, e eu estou vindo aqui para a gente falar um pouco agora sobre as questões do Enem. Então vamos lá para resolver aqui uma das questões desse Enem de 2021. Vamos lá então? Olha só, aqui a gente tem esse texto, certo? Que você vai acompanhar com a gente falando sobre as celebridades. Para ser mais específico, falando sobre a relação entre as celebridades e o público fã, né, daquelas celebridades. Então esse texto vai discutir, ele vai fazer essa relação, certo, entre esses dois personagens, né, e vai falar um pouco sobre o que acontece em toda essa relação. Ou seja, a gente tem aqui a ideia de que a ideia do herói, ela vai ser modificada, certo? Vai ser trocada pela ideia do ídolo, da celebridade. Então ela vai ocupar esse lugar, é isso que o texto fala bem aqui no início, já nos primeiros parágrafos, tá? Então, essa é a ideia básica. Vamos para a alternativa, vamos para o comando e para as alternativas, vamos lá então, olha só. O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, tem o objetivo de alternativas. A. Destacar os méritos das celebridades. B. Criticar o consumismo das celebridades. C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. D. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. E a alternativa é valorizar o marketing pessoal das celebridades. Então, sempre que a gente for resolver questões do Enem, lembra do seguinte: você vai logo no enunciado e no comando, certo? Já fica de olho o seguinte, ele te traz informações concretas? Como assim, Eduardo? Ele te fala uma palavra, um termo, um parágrafo, uma ideia que está lá no texto, você precisa só localizar essa ideia? Não, ele não está falando isso não, Eduardo. Então a gente vai precisar ler contextualizando, certo? Se não tem uma informação única, apontada, não é, no enunciado, então a gente vai ter que dar uma lida e contextualizar. Então, como eu já falei para você no início, o texto trata dessa relação entre os fãs e os ídolos. Então, a gente olhando alternativa por alternativa, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Acompanha comigo. Alternativa A. Destacar os méritos das celebridades. Muito cuidado com os verbos de comando, como esse aqui, destacar. Destacar da ideia de que você está elogiando, que você está olhando pela parte positiva, boa de algo. E a ideia desse texto não é exatamente de elogiar ou destacar as partes positivas, mas sim de fazer uma reflexão crítica sobre essa relação entre fãs e ídolo. Então, a alternativa A gente já descarta. Não é destacar os méritos das celebridades. Alternativa B. Criticar o consumismo das celebridades. Muito bem, temos um verbo aí que a gente tem que ter muito cuidado, né? O verbo criticar. Porque a gente está falando de um texto reflexivo crítico, mas não quer dizer necessariamente que ele vai esboçar uma crítica direta e dizer, ó, celebridades são ruins, ou algo do tipo. Então, a gente vai cortar também a alternativa B. Vamos para C? Olha só, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. É exatamente essa a resposta da nossa questão 1, alternativa C. Vamos dar uma olhadinha nas outras, só para a gente entender por que elas estão erradas? Olha só. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Novamente, não há uma ideia de culpa, nem que seja dos ídolos e nem mesmo dos fãs. A alternativa é valorizar o marketing pessoal das celebridades. Na verdade, ele até chega a falar sobre isso no texto, lá do meio um pouco para o final, mas não é por aí que ele vai. A alternativa correta, então, C, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Ok? É isso, obrigado e até mais.